Falar sobre ICMS muitas vezes causa arrepio nas pessoas que atuam na área tributária, contabilidade, no direito. Quando eu falo de ICMS, nós temos um combo que é composto por ICMS normal, ICMS ST, ICMS de FAO, ou seja, uma complexidade muito grande, uma variação de tributação indescritível, mas que é indispensável você conhecer sobre esse tributo, você dominar as características, e durante essa aula eu vou falar sobre as características gerais do ICMS. Ou seja, você não vai mais passar vergonha quando o assunto for ICMS. E eu vou te dizer mais. Eu gosto muito de ICMS. E o ICMS, você dominar ICMS é extremamente importante, porque hoje ele é um tributo que, vamos se dizer assim, ele é muito personalizado, ou seja, cada estado tem a sua particularidade, as empresas têm uma dificuldade muito grande em identificar e contratar profissionais que têm esse conhecimento. E quando eu falo que empresas têm dificuldade em contratar profissionais, eu já estou dizendo que nós temos um mercado aqui no mínimo interessante para você que quer empreender. Você que quer trabalhar com ICMS, tanto na parte de recuperação, mas principalmente na área de parametrização, de consultoria, de suporte, de treinamentos. ICMS é quase que um sistema tributário isolado. Vamos lá, ICMS. Que bicho é esse? O ICMS, ele é um imposto previsto na Constituição no artigo 155, que agora tem várias alterações por conta da emenda constitucional 132, que fala da reforma tributária. Então lá foi incluído, por exemplo, a figura do IBS, figura de transição e assim sucessivamente. E eu vou falar mais a respeito disso lá na semana, inclusive do dia 18. Eu vou fazer uma aula sobre reforma tributária, porque eu sempre defendo que a reforma tributária ela causou um reinício do sistema tributário nacional. É algo fantástico, uma grande oportunidade. E você que é um tributarista, que quer ser um tributarista, que está se atualizando, é indispensável. Se você não estiver muito atento e dominando o tema reforma, você é um tributarista ultrapassado. Você não vai ser o tributarista que você é hoje se você não dominar a reforma amanhã. Então, fiquem atentos, durante a semana do dia 18 eu vou fazer uma aula sobre isso. Então, o artigo 155 da Constituição Federal prevê que os estados, eles têm atribuição de regulamentar posteriormente o imposto que incide sobre a circulação de mercadorias e serviços, porque há serviços que são tributados pelo ICMS. O ICMS é um imposto não cumulativo. Eu fiz uma aula de cumulatividade e não cumulatividade das contribuições sociais inerentes ao PIS e COFINS. O ICMS ele é não cumulativo. E o tema não cumulativo, qual que é o entendimento que nós temos que ter? O tributo não cumulativo, ele te permite a tomada de crédito nas operações anteriores, conforme permissão na lei. Aí fica para a lei, a Constituição ela não regulamenta os deslindes a respeito. Ela tem uma previsão e ela transfere a competência para a lei complementar tratar a respeito da matéria, ICMS, artigo 155 da Constituição. E aí, o Congresso Nacional é incumbido de regulamentar isso através de uma norma complementar, ou seja, uma lei complementar que tem um rito legislativo diferente, ou seja, você precisa de muito mais quórum para aprovar uma lei complementar, prevê os deslindes a respeito da matéria. E já vou falar da Lei Complementar 87 de 96, conhecida no mercado de maneira, vamos pensar assim, popular como a Lei Candir. Mas é a Lei 87 de 96 que ela regulamenta as regras gerais de ICMS. Então o imposto é não cumulativo, permite a tomada de crédito na etapa anterior para deduzir da etapa subsequente das saídas. Tudo que envolve circulação de mercadoria incide ICMS e alguns serviços. Quais são esses serviços? Serviço, por exemplo, de transporte intermunicipal ou interestadual, serviço de telecomunicação, são serviços que são tributados, por exemplo, pelo ICMS. A tributação do ICMS, como eu falei, ela se dá pela circulação de mercadorias
e alguns serviços. E quando eu falo circulação, nós temos que entender, muitas vezes você vai para a academia e principalmente em discussões um pouco mais rasas, você vai entender que circulação de mercadoria é o quê? É sempre que a mercadoria circular. É isso que você aprende muitas vezes na academia. Então, a mercadoria circulou em CID ICMS? Sim. E como diria o diretor Gilberto, não. Aprendi isso com ele. Sim e não. Terrível isso, né? Sim, porque a circulação de mercadorias muitas vezes envolve o deslocamento físico dela. Mas o conceito de circulação de mercadoria ele é jurídico. E nós não podemos nos enganar, porque há circulações de mercadorias, quando eu falo fisicamente, que não se consubstancia em uma circulação jurídica e, consequentemente, não incide ICMS. Exemplo claro, pessoal, transferência de mercadoria entre estabelecimentos pertencentes à mesma empresa. Eu tenho a empresa 1 e a empresa 2, ok, ela é uma filial. Juridicamente, ela é uma extensão do mesmo estabelecimento. Mas quando uma mercadoria sai da matriz e vai para a filial, há um deslocamento físico, correto? Sim, correto. Mas não há necessariamente a tributação. E isso foi definido pelo tema 1099, cuja ementa é o seguinte: incidência do imposto sobre a circulação de mercadorias ICMS sobre o deslocamento de mercadorias de um estabelecimento para o outro. Ou seja, esse tema ficou definido que a simples transferência, o simples deslocamento físico de mercadoria não incorre na hipótese de incidência, ou seja, no fato que enseja a tributação do ICMS. Por quê? Como o conceito de deslocamento, ou seja, de circulação é jurídico, você tem que, para uma mercadoria ser considerada que ela houve a circulação, eu tenho que ter a transferência de propriedade, que se dá no âmbito do Código Civil com a tradição. O que é a tradição? É a transferência, é você transferir a mercadoria de um para outro. Então, eu transfiro a propriedade dessa mercadoria para o TIRAI, ela deslocou, mas tem que ocorrer a transferência de propriedade que se dá com a tradição. Bens móveis, isso é Código Civil, TIRAI, agora isso é seu. Está aqui, está transferindo, ele assinou o canhoto da nota, trocou a propriedade. Isso é circulação para fins jurídicos. Muitas vezes isso nós não aprendemos na academia. Então, sempre que houver a circulação, e a circulação não se dá apenas pelo deslocamento físico da mercadoria, tem que ocorrer, além, claro, do deslocamento físico, a transferência da propriedade que se dá com a tradição, que é a entrega do bem para outro, bem móvel. Bem imóvel nós sabemos que se dá com assinatura lá no registro de imóveis ou até mesmo no cartório com a escritura ou a verbação na matrícula de uma empresa. Nesse caso, ocorreu a hipótese de incidência e aí o fato gerador, que é entregar a mercadoria, incide o ICMS. Então o ICMS é um imposto que ficou incumbido que os estados irão cobrar. Então a Constituição preveu que a lei complementar iria tratar dos detalhes. A lei complementar foi editada pelo Congresso Nacional, lei complementar 87 de 96. Essa lei ela determina todos os regramentos gerais a respeito do ICMS. Base de cálculo, hipótese de incidência, exceções à tributação, por exemplo, as operações de exportações, elas são imunes de ICMS. Isso está previsto na Constituição e regulamentado, por exemplo, na lei complementar. Não incide ICMS sobre exportação e muitas vezes você pode manter o crédito na aquisições de insumos tributados que são permitidos pela legislação na tomada de crédito. Quais são as hipóteses de creditamento? Por exemplo, como a compra de mercadorias para revenda, exceto as sujeitas à substituição tributária, que aí não geram crédito, exceto se incorrer nas hipóteses de, olha só que nome maravilhoso, as hipóteses de não realização do fato gerador presumido. Eu não vou falar sobre isso, nós vamos fazer uma aula sobre substituição tributária. Quando você, por exemplo, adquire uma matéria-prima para transformação, o ativo imobilizado é permitido crédito, geralmente na fração de 1/48. Então eu tenho todas as regras lá na Lei Complementar 87.
de 96. E lá ele diz, inclusive, que os bens adquiridos para uso e consumo darão crédito em 2000 e assim sucessivamente. Os estados, na sua incumbência, regulamentam. Todo estado tem praticamente um Ctrl+C, um Ctrl+V dessa lei, porque eles incorporam ao seu ordenamento jurídico interno a regulamentação do ICMS e depois há um decreto. Porque a lei, ela cria as regras gerais. Todas as leis dos estados que não seguem a Lei 87, elas são ilegais, em parte, ou inconstitucionais em outra, porque pode ferir a Constituição. Então, todo estado tem um Ctrl+C, Ctrl+V da Lei Candir, que é a Lei 87. Posteriormente, há um decreto. Todos os estados possuem um decreto, porque aí lá no decreto ele vai falar sobre todos os detalhes. Remessa para industrialização, deslocamento físico, incide ou não incide ICMS? Grande parte não incide porque a mercadoria ainda está sendo transformada, segmento têxtil, segmento industrial. Muitas vezes há uma terceirização do processo industrial, então eu mando a mercadoria para industrializar um estabelecimento ela volta para o meu estabelecimento para depois eu vender. Então, é possível tomar crédito no ativo imobilizado, crédito do SIAP em 48 vezes, quais podem, não podem, quais são as regras, por exemplo, de venda para entrega futura, quais são as regras relacionadas à CST, à CFOP, tudo está constante nos decretos. Então, os decretos são extremamente extensos. Quais são as mercadorias sujeitas à substituição tributária? Quais são as regras? Então, é uma matéria muito densa. E nesses quesitos, alguns estados regulamentam regras diferentes de outros, desde que não fira, por exemplo, a Constituição e a Lei Complementar 87 e também o Código Tributário Nacional. Então, não é tão simples assim. Então, essa legislação, ela na sua essência, ela se baseia numa regra federal, mas ela tem os detalhes operacionais e principalmente algumas características próprias. Se nós formos para o estado do Mato Grosso do Sul, nós temos uma particularidade muito grande no ICMS. Os estados da região Nordeste, da região Sul-Sudeste. Questão de substituição tributária, questão de cobranças antecipadas, questão de regras relacionadas a, muitas vezes, informações lá na FD fiscal. Então o ICMS, de fato, ele é um tributo complexo e apenas talvez, um dos mais complexos do nosso ordenamento jurídico tributário. Eu diria que o ICMS é o mais completo. Eu adoro o ICMS. Eu adoro e isso torna você um profissional diferenciado porque nem todo mundo gosta. Ele tem muita particularidade, assim como o imposto de renda também. E ele é um tributo que representa hoje no país, acho que a maior arrecadação. Ainda que seja de competência dos estados, ele é um tributo que, imagina, todos os estados cobram alíquotas que podem chegar, por exemplo, a 30 e poucos %. Quando eu falo de produtos supérfluos, e supérfluos, alguns estados regulamentam produtos diferentes, como supérfluos, aquilo que não é essencial. Em 2021 teve uma decisão do STF sobre uma matéria aqui de Santa Catarina que questionava como o princípio da seletividade, que é o seguinte: o ICMS, a tributação dele se dá de acordo com a essencialidade. Ou seja, quanto mais essencial o produto, menor a tributação. Vamos pegar um exemplo. Todos os estados têm regulamentado na sua legislação uma cesta básica, que é o quê? Produtos básicos, alimentação de uma pessoa, e alguns estados vão além, não apenas a alimentação, mas a saúde humana, como por exemplo higiene e assim sucessivamente. Ou seja, esses produtos eles possuem uma tributação menor de ICMS, 7%. Produtos relacionados ao hortifrutigranjeiros, que são frutas, verduras, ou seja, ovos e assim sucessivamente, grande parte dos estados são isentos. Não há tributação, porque é muito essencial à sobrevivência humana e o intuito aqui do legislador não é sobrecarregar a tributação do pessoal que produz isso e até mesmo quem consome, porque ele é muito essencial à sobrevivência. Então, no ICMS, a tributação ela se dá pela essencialidade e é chamado na Constituição um imposto seletivo. Quanto mais essencial, menos tributação. Quanto menos essencial, mais tributação. Então, bebidas, e aí você pode até pensar, né? Bebidas, alguns produtos
relacionados à parte de beleza, embarcações, armas, são vistos como não essenciais assim. E eu não quero entrar na discussão de quanto isso é essencial para você ou não, né? Dependendo da pessoa que nós perguntamos, pô, minha cerveja é essencial, como assim vai tributar mais ela? Então os estados atribuem uma tributação maior, 25%, 30% ou até mais, porque é menos essencial. E foi julgado em 2021 pelo STF que a tributação, por exemplo, de comunicação e energia elétrica, como supérfluos, fere o princípio da seletividade, porque isso é indispensável, isso é essencial. E aí todos os estados que têm essa tributação majorada, eles devem recuar. A tributação média geral fica entre 17% e 18% de ICMS nas operações internas, com alguns estados atribuindo como complemento dessa tributação o FCP, que é o Fundo de Combate à Pobreza, que é um fundo criado pelos estados para utilizar esse recurso para o bem-estar social. Então agrega um pouco mais o estado do Rio de Janeiro, vários estados têm então essa tributação que fica entre 17 a 18 ou 19, mais esse percentual. Alguns estados sempre mexem nessa tributação interna para aumentar a arrecadação, principalmente pós-Covid, teve uma, digamos assim, uma devastação das finanças públicas estaduais. E os estados precisaram recorrer a mecanismos para aumentar a arrecadação, porque nós sabemos que muitas vezes a administração pública tem um pouco de dificuldade de ser mais eficiente e a saída mais simples é aumento de tributação. Evidente que isso implica, claro, na economia local, porque os estados procuram locais, os estados não, as empresas procuram locais, ambientes com tributação mais favorecida. Já fiz um vídeo, uma aula sobre isso, que o Brasil possui paraísos fiscais aqui. E quando eu falo de benefício fiscal, é que alguns estados criaram tributações diferenciadas para incentivar as empresas aqui se instalar. Então eu tenho lá a tributação geral para o têxtil é 17, 18, vem para cá, vem ser feliz no meu estado que aqui você vai pagar só 3%. Então acaba tendo uma negociata entre os estados e alguns estados disponibilizam aos contribuintes um ambiente favorável de tributação para setores principalmente que são grandes geradores de emprego, como têxtil, calçados, algumas indústrias. Então todos os estados têm essa política de incentivo fiscal e isso tem previsão na Constituição Federal, desde que seja feito de acordo lá com o convênio ICMS 190, uma aprovação no âmbito do CONFAS, que é uma reunião dos estados, dos secretários da Fazenda dos estados, para discutir política fazendária de ICMS. Então, o ICMS ele tem muita particularidade. Hoje eu estou falando sobre os aspectos gerais. E você pode até deixar aqui no comentário dos vídeos temas específicos sobre o ICMS. Nós vamos fazer uma aula sobre ICMS-ST. ICMS na modalidade de substituição tributária, que tem sido sim quando eu falei até sexta-feira, uma grande empresa do segmento nutricional, vamos pensar, no âmbito nacional, e falou, olha, estou entrando no segmento que tem substituição tributária, Marcos, eu já estou apavorado. De fato, causa uma certa preocupação porque tem umas particularidades, mas ao meu ver, é muito tranquilo. Basta você compreender e eu vou te explicar e você vai ver que é muito fácil. Então, ICMS como o imposto de atribuição dos estados, um dos mais complexos, um dos tributos que tem maior relevância na arrecadação do nosso país. Hoje, aspectos gerais de tudo que você precisa saber para não ficar com cara de paisagem quando o tema for ICMS. Até a próxima aula. Tchau, tchau.